para mais um bloco do nosso programa aqui na 17ª edição da Intermodal. A participação dos principais players e as principais empresas que atuam na área do porto. Deixa eu colher a palavra aqui da nossa Agnes Barbeito, ela que é presidente da ABTRA, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, e também aqui do Tecon Termales. Então a Agnes está por todos os cantos aqui, né? A feira esse ano está mais movimentada do que nunca, cresceu, várias palestras, né? Tem sido bem efetiva, né, a participação dos players do mercado aqui, né, Agnes? Olha, eu estava conversando com o presidente da feira e ele disse que ela cresceu 19%. E disse que é a segunda feira do mundo de comércio exterior. Tem quase 600 expositores, né? Um público prevendo esse ano 65 mil pessoas. Estão mais de 45 países aqui representados. É realmente, olha, o mundo do comércio exterior, da logística, do transporte está aqui. Quem não participa é porque efetivamente não está competitivo no mercado. E o Tecon sempre muito bem representado aqui, né, Agnes? Olha, a gente participa dessa feira desde o primeiro dia. Essa é a 17ª edição. E eu venho, você sabe, de empresa de navegação, né? Da empresa de navegação de carga geral brasileira da Transroll. E a gente patrocinou a primeira Intermodal, né? Olha. E depois, então, foi ficando... Como era a primeira, Agnes, em termos de volume de pessoas, comparada com hoje? Incipiente, né, Pedro? Assim, tinha muito pouca gente. Poucos acreditaram nisso. E o Brasil hoje é a bola da vez, né? A gente tem eventos paralelos. Esse é o terceiro ano que a ABTRA participa. A gente tem trazido nomes importantes, né, para brilhantar a feira. Hoje Cristiana Lobo aí, né? Hoje foi Cristiana Lobo. A edição passada foi o Janete da Fonseca, né? O Eduardo. E a primeira vez foi o Sardenberg. Então a gente... E esse ano a gente foi convidado para participar da organização da feira. O ano que vem a gente realmente vai participar. Trabalhar junto com a UBM na organização da feira. Isso é muito bom. Agora, olha, uma das coisas que a Agnes modificou na ABTRA, se é que a gente pode relacionar algumas delas aqui, foi exatamente isso, né? A visibilidade que a ABTRA, não é? Tanto é que o terceiro ano que participou na feira já era seu mandato. Né? Então, a gente... O que acontece? É importante, a ABTRA é uma associação muito importante. Entre os seus associados estão as principais empresas portuárias brasileiras, né? É uma associação que foi criada antes da Lei 8.630, portanto é uma associação antiga, tradicionalmente pesada nos seus posicionamentos, e a marca da associação é uma agenda positiva, não só com o setor público, mas com os players de comércio exterior, né? Isso dá pra gente muita responsabilidade de inovar, de falar as coisas com coerência e com, enfim. Inclusive a ABTRA realizou há pouco tempo, né, um convênio, uma parceria com a Alfândega de Santos, né, para utilizar de forma comum um banco de dados, né, de credenciamento. Só para você ter uma ideia e para o telespectador, a gente desde 1996 ofereceu para a Alfândega o controle de todas as cargas de importação. No Porto de Santos, a Alfândega de Santos tem um programa oferecido pela ABTRA que controla toda a carga geral de importação. É da Receita e a gente fez isso. Agora, com essa nova tônica de logística e de janela única de comércio exterior, a gente de novo se adiantou e ofereceu para a Alfândega um sistema, um banco de dados de última geração de credenciamento de pessoas e veículos, que é o ponto de partida para qualquer outro sistema de controle portuário que você vai ter. Isso agiliza demais, né, do que... Você imagina, Pedro, assim, o caminhão poder se cadastrar com antecedência, a Alfândega saber quais pessoas que estão entrando e circulando pelo porto. Isso dá um nível de confiabilidade, de excelência no serviço, né? Não é? E você vai ter muito mais segurança, sem dúvida, né, no que você está fazendo. Hoje o principal objetivo das empresas que operam nessa área portuária, Agnes, é exatamente essa questão de ter aí uma modernização no que tange o trâmite burocrático, no que tange para agilizar e para tornar o Porto de Santos mais competitivo? Tem um estudo feito por um instituto seríssimo do Rio de Janeiro, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COPIAD, o ILUS, e ele, assim, você abre a primeira página e ele diz assim, qual é o principal problema do porto, dos portos? Acessos. Segundo,
burocracia. Olha só. Né? Então, um sistema como esse vai ajudar a gente resolver esse imbróglio. Né? O porto concentra fisicamente a interferência de muitos órgãos governamentais. Ele é o palco físico de verificação de política de fomento, de erário público, de um monte de coisa. A gente tem que modernizar para ajudar as autoridades e o Brasil a diminuir esses custos. Você falou em Copead, foi o Copead que apurou aí, fez a eleição do Tecone como, não é, com excelência no serviço de terminal um de estudo container, que saiu, né? E eu fiquei muito feliz por isso. O Tecone, se você combinar alguns fatores importantes, ele foi eleito o terminal mais eficiente. O ano passado, agora em 2010. Foi em 2010. Né? Eu levei um susto danado, né? Um jornalista me ligou, o que a senhora tem para dizer? Eu falei, olha, eu não sabia, mas a gente trabalha muito, então... Agnes, em falar em comemoração, vocês estão adquirindo 2 novos equipamentos que vão, inclusive, agilizar e aumentar a capacidade do Tecone, né? Capacidade de movimentação, né? Então, o que acontece? Quer dizer, a gente é um terminal que deu os passos muito bem pensados, né? E está se inserindo nesse mercado de uma maneira muito consequente. E a gente apostou nos Mobile Harbor Cranes porque o nosso, digamos, o nosso desenho, né, o nosso shape, a geografia, a nossa geografia dos berços, né, ela é especial, né? E a gente descobriu ao longo do tempo que esse equipamento era o que conseguia atender e dar para a gente níveis de performance importantes. E a gente está adquirindo mais 2. Com esses 2, totalizam 7, né? 7 de uma mesma marca, e a gente tem 2 Fantuzzi. Nós conversamos com o Luiz Araújo, diretor comercial do Tecone Termares, e ele nos diz o seguinte, que nunca houve, vindo da presidência, né, em torno dos funcionários, colaboradores, diretoria, uma exigência, uma pressão para aumentar o share, a participação do mercado. O que houve foi a busca da excelência, né? Sim. E a aposta em material humano, né? Você sabe, Pedro, muito. E eu estou muito feliz e aproveito para te dizer. A gente fez uma pesquisa de clima organizacional, que é muito importante. A gente tem 1.300 empregos diretos nas 2 empresas. Sim. E eu estou tão animada com os resultados, né? E uma vez lá atrás eu disse, eu vou querer que os nossos colaboradores sejam os primeiros a falar bem da empresa. E essa é uma mídia, uma base perene, sólida, né? E eu fiquei muito animada com o resultado, né? Os nossos colaboradores, e eles são a vida, e eu tenho que agradecer a cada um, né? E eles estão muito envolvidos, né? E eu acho que é importante a gente desenvolver isso, a cidadania, né? Dar para eles a consciência crítica do que eles fazem, participando. Eu acredito nisso. Eu acho que é a gente que faz diferença. E nós estávamos brincando aqui, o Tecone acompanha nosso programa há bastante tempo, há alguns anos. E nós fizemos, há algum tempo atrás, né, a produção de um take comercial com a aparição de vários funcionários. E nunca nós recebemos um telefone e falou, olha, tira do ar porque tem funcionário que já não é mais. As pessoas permanecem, não é? Então, a gente tem funcionários de muitos anos, 8 anos, 10 anos. E é o tempo, o Tecone acabou de completar 10 anos. Pois e a Termares, quer dizer, sai da Termares, vai para o Tecone. Vai migrando, né? Isso é muito bom. O que a gente tem percebido, Agnes, me corrija se você tiver opinião diversa, é que o mercado em todos os setores praticamente, hoje carece demais de pessoas que façam suas carreiras dentro da mesma empresa e carece também de mão de obra especializada, pessoas interessadas em se especializar. O Estado de São Paulo, ou a Folha de São Paulo, se não me engano, acabou de realizar uma matéria falando que 69% das empresas em indústria carecem, 69% é um número muito significativo, carecem de pessoas especializadas para ocupar cargos, funções determinantes. E essa aposta no material humano acaba, de uma certa forma, afastando esse problema, né? Eu acho que a aposta no material humano, ela é fundamental, é uma coisa de ordem pessoal. Eu vou te dar um dado que eu vi de um economista, Antônio Esteves, você deve conhecer, famoso. Ele diz o seguinte, com 2 bilhões de dólares, com 1 bilhão de dólares, você draga o estuário, você constrói um terminal de containers em 1 ano, 2 anos. Agora, em 1 ano, 2 anos, você não forma engenheiros capacitados para trabalhar. É verdade. Então a gente tem que investir. Eu acho que esse material humano, a bola da vez, quando a gente tem que lutar
por melhor educação nesse país, isso é uma coisa muito séria. Entendo. A gente tem que lutar mesmo. Capacitação da mão de obra, tem que enfatizar o ensino técnico profissionalizante. Né? Acesso à cultura, né, Agnes? E você sabe que o nosso Departamento de Recursos Humanos, se você colocar onde estão os nossos investimentos, ele recebeu uma boa dose de investimentos. A gente está dando treinamento, né, in-house, curso de inglês, apoiando bolsa de estudo, enfim. Para que a pessoa possa pleitear, não é, a sua ascensão profissional. Claro. Quando eu falei em acesso à cultura, não é, e me faz lembrar, logicamente, o Projeto Celebra, que é uma aposta do Teconde para aproximar, não é, a comunidade da empresa e também, evidentemente, para viabilizar esse acesso. Eu acho que a responsabilidade social você começa a viver já, é um novo conceito de desenvolvimento da cidadania. Eu acho que a gente é muito importante para a cidade de Santos. E Santos precisa conhecer, a gente precisa devolver para a cidade de Santos o que ela nos dá, que é a oportunidade de trabalho, de crescimento. Daí a ideia do Projeto Celebra, de fazer esse link, né, entre a cidade e o porto. É verdade, olha, o Projeto Celebra, estamos colocando algumas imagens aí, vem sempre levando um número muito grande de pessoas para ter acesso. São Paulo, você sabia disso? Já está no calendário oficial de São Paulo? Isso, tá. E ontem eu estava conversando com o prefeito e ele me disse, Agnes, eu queria fazer um espetáculo infantil para as crianças naquela concha acústica. Vamos fazer junto? E a gente está nessa. Agnes, me fala um pouquinho sobre um outro setor, um outro braço do grupo que deve estar sendo, né, inaugurado, deve estar começando suas atividades agora no segundo semestre, que é a parte logística. Então, a gente está agregando valor, né? A gente está entrando nessa cadeia. O que acontece? A gente recebe a mercadoria, armazena. E cada vez mais a gente está vendo o apelo do mercado para completar esse serviço. Acabar um centro de distribuição, oferecer, digamos, o porto à porta, né? E a gente tem profissional, tem carga, então vamos fazer. Né? Então, a perspectiva é segundo semestre mesmo? Segundo semestre. Transporte e logística de distribuição.